Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nossa primeira live de novembro. Eu sempre quero ressaltar, mesmo não tratando mais, o Novembro Azul, é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Então, todos os homens aí a partir dos 50 anos de idade devem seguir com seu médico de confiança para fazer o PSA e o exame da próstata. É tão importante para o homem quanto para a mulher. Câncer de mama é, infelizmente, o tumor mais frequente no homem. Até tem incidências mostrando que possivelmente todo homem terá câncer de próstata se ele conseguir viver até os 90 anos de idade. Então, quanto mais velho a gente fica, maior a chance da gente ter a próstata aumentada de tamanho, inclusive doente. Então, todos os seus familiares, se vocês puderem orientar, né, tanto esposos como avós, para procurar o seu médico de confiança e fazer a prevenção do câncer de próstata com o PSA, que é um exame de sangue bem simples de ser feito, em que quase 80% das vezes consegue avaliar se a próstata está doente ou não, mas também a complementação do PSA com o toque retal, que é muito importante. Mas além disso, eu acho que as perguntas que eu mais recebi essa semana nas redes sociais é sobre o Novembro Roxo. Então, o câncer gastrointestinal também tem as suas cores e o mês de novembro coincide mundialmente com o mês de conscientização do câncer de câncer de pâncreas, tá? Que é a nossa área. Infelizmente, o câncer de pâncreas até não é um tumor muito frequente, é um tumor que não é listado entre os 10 cânceres mais comuns, é muito menos frequente que o câncer de mama, câncer de próstata, pulmão, linfoma, intestino, enfim, muitos tumores, só que ele é um dos principais causadores proporcionais de mortalidade. Então a chance, infelizmente, da gente ficar curado do câncer de pâncreas acaba sendo bem pequena. E há 2 anos atrás o INCA colocou o câncer de pâncreas como um dos tumores mais letais, ou entre os 10 tumores mais letais, infelizmente. Para vocês terem ideia, hoje ele é o quinto que mais mata as mulheres e o sétimo que mais mata os homens. Parece até inclusive mais agressivo nas mulheres. No Brasil, em 2010, nós tivemos 7.000 casos de câncer de pâncreas, de mortes por câncer de pâncreas, e para vocês terem ideia, isso em 2010. Em 2020 são 12.000 novos casos, então é quase o dobro, né? Se tem estimativas, inclusive, que 2040 seja o segundo câncer mais comum no mundo. Então, realmente, os dados são alarmantes, não só pela incidência mais frequente, mas também pela sua proporção de mortalidade, infelizmente. Ele é mais comum, então, também foi perguntado nas pessoas de maior idade. Então, para vocês terem ideia, é pouco comum nos pacientes com 40 ou 50 anos de idade. A cada 100.000 habitantes, a gente geralmente tem esse cálculo aí para dar uma estimativa. Nos pacientes de 40, 50 anos são só 10 pacientes, mas quando a gente tem pacientes com 80 anos, em 100.000 habitantes nós temos 115 casos. Então ele é realmente muito mais, 10 vezes mais comum em pacientes idosos, geralmente a partir dos 70 anos de idade. Então a idade é o fator de risco mais comum, né? A gente vai envelhecendo e tendo um risco maior de ter um erro mutacional e ter um câncer de pâncreas, mas também à medida que a gente vive, a gente vai tendo fatores de risco que vão sendo acumulados durante a vida. Então, se sabe que a população que nasceu aí na época de 1960, 50, né, eles tiveram mais contato com alimentos processados, tem mais sedentarismo, obesidade, fumo, álcool, diabetes e pancreatite. Quer dizer, todos esses fatores hoje que são maus hábitos de vida, infelizmente foram se acumulando durante os anos e possivelmente o envelhecimento da população, a gente tem hoje população cada vez mais idosa, junto com esses fatores de risco, tem causado uma incidência muito grande do câncer de pâncreas. E só 5% dos casos são realmente familiares, a grande maioria deles são por erros que a gente vai acumulando durante a nossa vida e conforme a nossa idade. Outra pergunta, então, em relação ao câncer de pâncreas, né, qual a sobrevida, qual a chance de cura? Infelizmente, como a gente vem falando, é um câncer que o diagnóstico geralmente é tardio, então vamos falar um pouco sobre isso, e a sobrevida em 5 anos era em torno de 5%, então só 5% dos casos
infelizmente 5% das pessoas estavam vivas em 5 anos. Hoje, com a melhora do tratamento cirúrgico, com a melhora da quimioterapia, né, que acaba sendo feita de reforço depois da cirurgia, com a melhora da seleção dos pacientes que devem ser operados e que devem fazer químio, quer dizer, uma melhora da estrutura médica, nós temos aí 15% dos pacientes vivos em 5 anos. Então, infelizmente, são números ainda bem ruins, mas são 3 vezes mais do que nós tínhamos há mais ou menos 20 anos atrás. Então, a chance de cura passou para 5%, para hoje 10 a 15%, mas infelizmente ainda é muito baixa. Se a gente comparar com o câncer de intestino, por exemplo, nós temos quase 80% de chance de cura, né? E o câncer de pâncreas ainda os números giram aí em torno de 10 a 15%. Por que esse tumor ele acaba sendo diagnosticado em fases avançadas, né? Então, o câncer de pâncreas não está entre os tumores preveníveis, a gente não tem nenhum exame de prevenção do câncer de pâncreas. Até uma das perguntas aqui que foi lançada no chat pela Raquel. Nós temos, por exemplo, na mamografia para o câncer de mama, o PSA para o câncer de próstata, colonoscopia para o câncer de intestino, mas o câncer de pâncreas ainda a gente não tem nenhum exame que a gente deva fazer periodicamente ou que a gente consegue fazer periodicamente e detectar ele precocemente, tá? O câncer de pâncreas ou pâncreas fica numa região atrás do estômago, lá na região das costas, então uma região talvez de difícil acesso, até mesmo por um exame tipo ultrassom, tomografia, ressonância, não é muito fácil de ver ele. E além disso, ele tem sintomas, em fases iniciais ele é assintomático, mas os sintomas são muito vagos, né? A pessoa sente um pouco de dor no estômago, dor nas costas, ele acha que é da coluna, acaba se alimentando um pouco mal, perde peso, indigestão, fraqueza. Então são sintomas vagos num paciente que a gente vinha falando geralmente é de idade, né? Um paciente de 70 anos ou mais. Então um paciente que tem esses sintomas, não, isso é uma gastrite, não, isso aí deve ser um problema de fígado e esse diagnóstico vai se enrolando e a doença vai realmente aumentando. Então o diagnóstico, infelizmente, ainda é tardio, talvez é um dos focos aí, eu já vou falar, da nossa ideia de prevenção no futuro. Existem já inteligência artificial para isso, tentando diagnosticar ele mais cedo. Hoje, só 15 a 20% dos tumores de pâncreas, né, são operáveis. Então, a cirurgia é o tratamento que mais causa, ou que mais tem chance de cura para esse paciente. Só que quando a gente acha o câncer de pâncreas, quando a gente detecta, quando a gente suspeita e acaba fazendo uma tomografia, uma ressonância, e se ele for visto realmente por uma equipe multidisciplinar, só 20% deles são operáveis. 80% essa doença já está muito grande no lugar ou eventualmente já se espalhou, se disseminou para outros órgãos, o que dificulta ainda mais o tratamento desses pacientes. Essa cirurgia ela pode ser feita por vídeo, né, por aqueles furinhos na barriga, o pessoal fala de cirurgia por laser, por cirurgia robótica, hoje em dia já tem várias equipes fazendo cirurgia por câncer de pâncreas, e por via aberta, ainda eu acho que é mais comum, a gente faz um corte no abdômen e acessa aquela cavidade, realmente é uma região bastante difícil de acessar, é lá no fundo da barriga, né, a gente tem que cortar a barriga e realmente tirar todos os órgãos, e é lá na parte bem do fundo, eu até brinco, é no fundo do motor, é bem difícil de chegar, e tem que ser feito por um centro realmente de experiência. A gente tem números mostrando que o ideal, que o médico que opera esse paciente com câncer de pâncreas deve fazer no mínimo 20 cirurgias dessas por ano. Então, realmente daria quase 2 casos por mês. Então, quanto mais mão esse paciente ou esse médico tem com esse paciente, melhor. A equipe toda desse médico é treinada, não o médico só que faz a cirurgia, mas também a enfermagem do hospital, a UTI, o anestesista, todos eles têm uma experiência muito grande. Isso faz com que as complicações da cirurgia do câncer de pâncreas acabem diminuindo bastante. E também a mortalidade. Antigamente os pacientes morriam na cirurgia, hoje o risco de morte acaba sendo abaixo dos 1 ou 2%. Só o risco de complicações, ele pode ter pneumonia, infecções, ou remar um pouquinho na hospitalização, chega a ser 30%, 40%. Então, é importante a cirurgia, é importante bons exames para confirmar que esse paciente deve fazer a cirurgia, e depois disso, geralmente, se faz
quimioterapia de reforço. Então, o câncer de pâncreas, mesmo com a cirurgia, tem uma alta chance de voltar. Então, depois que a gente retira, a gente, geralmente, quase todos os pacientes, 90% deles têm indicação de fazer quimioterapia de reforço. É uma quimioterapia na veia, feita por 6 meses. Geralmente é tranquilo de fazer, desde que o paciente faça uma cirurgia tranquila, lisa, né? E ele faz por 6 meses e aumenta realmente a chance da doença não voltar. Eu tenho mais algumas coisas para falar, mas vamos seguir aqui. Os pacientes com pancreatite crônica boa precisam fazer algum controle para diagnóstico precoce. A pancreatite crônica é quando o pâncreas, depois de várias vezes, acaba inflamando. Isso pode ser eventualmente medicamentoso, pode ser até mesmo autoimune, mas geralmente a maioria das vezes é por bebida, né? Então o paciente que abusa da bebida alcoólica pode ter episódios de pancreatite de repetição, e essa pancreatite crônica realmente no futuro causar uma lesão maligna do pâncreas. Não se sabe exatamente como acompanhar, mas se sugere no mínimo uma tomografia por ano ou uma ressonância por ano nos pacientes com câncer, com pancreatite crônica, para evitar o câncer de pâncreas ou fazer um diagnóstico mais precoce. O que a gente inclui dentro dessa pergunta feita é que hoje existem tecnologias, ou está sendo desenvolvido na Europa, tecnologias com inteligência artificial para ver o pâncreas. Então, a gente pede uma tomografia, pede uma ressonância, e o computador, ou a inteligência artificial, consegue analisar o pâncreas, sinais sutis que essa doença está começando. Então, um nódulo muito pequeno, às vezes o pâncreas está um pouquinho mais inchado, os ductos, os canais biliares lá dentro, né, os caninhos, eu brinco, dentro do pâncreas também estão meio entupidos, então a gente consegue, talvez melhor do que olho nu, através da inteligência artificial, fazer um diagnóstico precoce do câncer de pâncreas, possivelmente nesses pacientes que têm fatores de risco, então pacientes de mais idade, com pancreatite crônica, diabetes de início recente e eventualmente até mesmo com história familiar de câncer de pâncreas. O futuro possivelmente se baseia nessa questão. Vamos puxar mais alguma pergunta aqui. O uso de anabolizantes, então vamos lá. O câncer, duas perguntas. O câncer de pâncreas em pacientes jovens é mais agressivo? Ótima pergunta. Então é bastante incomum. Geralmente, como a gente vinha falando, o câncer de pâncreas acontece acima dos 70 anos de idade, 60, 70. Mas todos nós, infelizmente, já tivemos pacientes mais jovens. Eu acho que isso nos causa mais apreensão, né? E se tem uma impressão que o câncer de pâncreas em pacientes jovens, sim, é mais agressivo do que o câncer de pâncreas em pacientes idosos. O tratamento muitas vezes não muda, ou, como eu vou dizer, as bases do tratamento, cirurgia quando a gente consegue retirar todo o tumor, fazer quimioterapia até mais fácil no paciente jovem do que no paciente idoso. Então todo o contexto não muda, mas a gente tem uma impressão de ser uma doença um pouco diferente, talvez realmente mais agressiva. E outra coisa é que o diagnóstico acaba sendo mais tardio ainda, né? Então, pensar num câncer de pâncreas num paciente jovem é muito difícil. Então, o paciente chega lá no consultório do seu médico, né? Com dor de estômago, perda de peso, dor nas costas. Então, se infere inúmeras outras alternativas de tratamento, de diagnóstico, e não o câncer de pâncreas. E isso vai, às vezes, demorando. Quando ele faz o exame de imagem adequado, uma tomografia ou ressonância, acaba mostrando isso numa fase mais avançada. Então, infelizmente, parece ser mais agressivo e parece ser mais avançado por um diagnóstico mais tardio ainda do que nos pacientes de maior idade. E a outra também, em relação aos jovens, o uso de anabolizantes aumenta o risco de câncer? Sim. Infelizmente, sim, nós temos uma onda aí de uso de anabolizantes, né? Eu acho que é uma maneira, entre aspas, fácil de resolver alguns problemas que a gente tem, né? Então, as pessoas utilizam talvez essa questão, ao invés de fazer exercícios físicos, se cuidar da alimentação, utilizar medicamentos para resolver a sua queixa, não é um problema, de forma mais rápida. Mas se sabe que sim, os anabolizantes aumentam o risco de câncer, principalmente o câncer de fígado, está bem descrito, bem documentado, e o índice realmente está cada vez mais alto nos pacientes jovens, e não é um câncer muito simples, é um câncer bastante difícil de tratar. Quem tem mais experiência é o pessoal da hepatologia nesse contexto, né? Então a gente desestimula. Infelizmente agora, há pouco tempo, tinha sido cancelado, tinha sido
bloqueado o uso, né, daqueles chips da beleza, que na maioria das vezes inclui esse tipo de medicação, e a absorção disso acaba sendo muito errática, e em pouco tempo isso foi talvez revertido, e hoje já se pode realmente usar isso, mas nós não temos estudo, ou na verdade a grande maioria dos estudos são negativos para o uso de anabolizante. A gente tem mais risco do que benefício, e não se deve estimular o uso disso, a não ser que seja realmente extremamente necessário, mas para o uso para fins estéticos, isso deve ser realmente desestimulado. Então, mais um pouquinho aqui, e as perguntas. Boa. Familiares de primeiro grau de pacientes com câncer de pâncreas, algum cuidado especial? Bom, todos os pacientes, câncer de estômago, câncer de intestino, ou até mesmo câncer de pâncreas, todos devem, eu geralmente digo, resolver aquele contexto inicial, resolver aquela parte mais urgente, e depois todos devem fazer um teste genético para avaliar riscos de doenças realmente familiares. Então, todo paciente nosso com câncer, independente do sítio, mas o câncer gastrointestinal, que é a minha área específica, realmente são avaliados por um geneticista. Ele faz, o geneticista geralmente faz aquela árvore genealógica, avalia todos os familiares que a pessoa tem, quais os familiares que tiveram câncer, qual tipo de câncer, às vezes eles não têm uma conexão entre si. E depois disso é pedido geralmente um teste genético, que é através de saliva ou sangue, que é um teste já bem estabilizado na literatura médica, que avalia todas as mutações que essa paciente pode ter, e eles avaliam se essa mutação ela é transmissível através da família. Todo câncer tem uma mutação, então eu sempre comento isso nas lives. O câncer só aconteceu por uma mutação, por uma alteração naquela célula. A gente quer saber se essa alteração ela pode ser transmissível para as famílias, para os familiares, ou simplesmente foi um erro que aconteceu naquela pessoa, né? Eu faço uma comparação, uma brincadeira, é como se fosse um recall dos carros, né? Então, se aquilo acontece de forma sistemática em todos os carros, a gente deve recolher eles, arrumar, né? Enfim, qual é o erro, sugerir para eles fazerem exames especiais ou até cirurgias para evitar o risco de câncer. Mas se isso é um erro pontual em só uma pessoa, isso talvez não traga preocupação para a maioria dos familiares. E a gente deve lembrar que o câncer é hoje muito comum. 1 a cada 3, 1 a cada 4 pessoas vai ter câncer. Então, se a família hoje, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, ela acaba sendo muito grande, a gente tem 10, 15 familiares, é bem possível que nós teremos 2 ou 3 familiares com câncer. A gente vai ter que ver se isso tem um contexto realmente hereditário ou até mesmo familiar. Então, sim, todos os pacientes nossos são orientados a fazer exames de avaliação hereditária. Então, a Elisa falou, meu tio faleceu faz 2 anos de câncer de pâncreas, 55 anos. Então, é isso que a gente fala. Infelizmente, é uma doença bastante agressiva, uma doença que a gente tem um diagnóstico muitas vezes tardio, e mesmo com todos os nossos tratamentos, e mesmo em pessoas jovens, como o que você está comentando, com 55 anos de idade, né, que a gente muitas vezes tem a oportunidade, ou tem um estado geral que possa ser feito, cirurgia, quimioterapia, rádio, com todas as propostas que nós temos, ainda é bastante desanimador os números. Melhorou muito comparado com antigamente, mas ainda os números são pequenos. Então a gente via, eu quero só complementar, a gente via falando um pouquinho então de cirurgia, que é o tratamento principal do câncer de pâncreas. Sempre quando nós fizemos uma tomografia, uma ressonância, quando a gente faz uma reunião multidisciplinar com todos os colegas nossos, a gente sempre avalia a possibilidade de cirurgia. Só que antigamente a gente abria a barriga da pessoa, fazia laparotomia, fazia a cirurgia. Durante a cirurgia se avaliava se essa doença ela era retirável ou operável. Durante a cirurgia se via se a gente conseguia retirar ela. Hoje a gente não faz mais isso, a gente consegue com uma boa tomografia, com uma ressonância, já inferir se isso é possível ou não. Então nós temos quase 50%, quase metade dos tumores de pâncreas, 20% são operáveis, e quase metade eles estão muito grandes no lugar que eles estão envolvendo as estruturas nobres. Então vocês imaginem um tumor na região perto do estômago, logo ali ou ali perto a gente tem todos os vasos, artérias e veias importantes para a barriga.
e o tumor de pâncreas geralmente se agarra nelas e a gente não consegue imobilizar ele. Então, através, vamos dizer assim, da tomografia, a gente consegue ver se o tumor está agarrado aos vasos. Então, a gente chama uma doença localmente avançada. Nessas doenças localmente avançadas, em que a gente sabe que a chance de sucesso da cirurgia ela é pequena, a gente começa pela quimioterapia. Então, começamos com químio, tentamos reduzir o problema, reduzir a doença, e depois de reduzir a doença, a gente faz novos exames e avalia a possibilidade de ressecção de cirurgia disso. E antigamente os remédios funcionavam muito mal, a gente tinha talvez um remédio que funcionava em 5% das vezes em relação a diminuir a doença. Hoje já a combinação de tratamentos, a gente tem o Folfoxil, o Folfirinox, Genzar e Abraxane, então nós temos combinações de remédio que chegam a ter taxas de resposta de 30%, 40%. Então ainda aquém do que a gente gostaria, mas quase um terço, quase um quarto dos pacientes a gente consegue pegar a doença e diminuir, e isso ser uma ponte para o paciente fazer a cirurgia posteriormente, né? E em metade dos casos também nós temos a doença que já se espalhou para outros locais, então ela não está localizada, ela está, além de grande no lugar, ela já foi para o fígado, peritônio, outros locais, então daí o tratamento já realmente não tem condições de cura. Na maioria das vezes a gente indica a quimioterapia, o tratamento é feito em média por 6 meses e hoje ele tem trazido realmente um resultado muito interessante do ponto de vista de melhorar a qualidade de vida do paciente, diminuir o risco de dor, melhorar a nutrição desse paciente, ter uma vida, uma qualidade de vida muito boa com o tratamento. E a quimioterapia, apesar de a gente muitas vezes ter um pouco de receio, um pouco de medo dela, hoje é um tratamento bastante tranquilo de ser feito, desde que o médico tenha bastante atenção, a empatia na regulagem da dose desse paciente. Junto com a quimioterapia, em todas as vezes a gente precisa de um suporte nutricional, de uma nutricionista de confiança, geralmente oncológica, um suporte psicológico e da fisioterapia. O câncer de pâncreas acaba chupando, vamos dizer assim, bastante energia, eu digo, né? Então o paciente se alimenta mal, acaba perdendo massa muscular, psicologicamente fica bastante abalado. Então todas essas áreas da medicina ou áreas complementares a gente utiliza em todos os pacientes com câncer de pâncreas para o tratamento adequado e ele ter uma sobrevida, uma vida melhor desse paciente. Então vamos seguir aqui as perguntas. PET-TC, tomografia com emissão de pós-rastreamento do câncer. Então vamos lá. De que forma eu explico isso? A tomografia é o exame que hoje talvez é um dos mais importantes para a nossa área gastrointestinal, tanto a tomografia como a ressonância. Eles se complementam. São dois exames muito bons. Mas se a gente pegar as fotos dos pacientes com câncer de pâncreas, né, e tomografia e ressonância, elas são preto e branco, né? Você olha ela, é uma foto preto e branco. Hoje nós já temos tecnologia que eu falo que transforma essa foto numa foto colorida, então avaliam as estruturas dentro da pessoa de forma mais inteligente. Então elas marcam, a gente consegue olhar dentro da pessoa os pontos que talvez estejam errados. Então a gente faz uma tomografia com um contraste especial, que é um contraste radioativo, e através desse contraste a gente consegue avaliar os pontos doentes. Se a gente tem, por exemplo, um câncer de pâncreas, na região do pâncreas fica uma bolinha brilhosa, uma bolinha que chama atenção. Eventualmente a gente também tem isso no fígado, então tu diz não. Então nós temos o tumor não só no pâncreas, como também no fígado. Então o PET-TC, tomografia com emissão de pólitos, nós temos aqui em Passo Fundo, o pessoal ali do IOT tem, a disponibilidade é utilizado sim bastante na nossa área gastrointestinal, tanto para câncer de intestino como para câncer de pâncreas, e ele refina, vamos dizer assim, as nossas decisões de tratamento, além da tomografia e ressonância, ele ajuda muito por ser um exame realmente, como eu brinco, colorido, e ajuda bastante na indicação de tratamento do câncer de pâncreas. Então, outras dúvidas: quais os tratamentos mais inovadores para o câncer de pâncreas? No câncer de pâncreas, o tratamento mais indicado, como a gente vinha falando, é a cirurgia. Depois disso, a quimioterapia, combinação de novos tratamentos. E hoje a gente tem análises moleculares. Nós sabemos que nem todo câncer de pâncreas é igual, apesar do nome ser adenocarcinoma, o câncer glandular.
nós sabemos que alguns têm mutações ou alterações muito específicas. Então, na live passada, eu já vinha falando do Foundation no homem, é um teste que a gente pega a biópsia do câncer de pâncreas, analisa qual a mutação, qual a alteração, o que esse tumor tem de diferente, e a gente consegue escolher a quimioterapia mais adequada para ele. Então, a gente faz quase que um teste de qual o melhor remédio a gente pode usar e ter resultado no câncer de pâncreas. Outro tratamento inovador, a gente já teve a oportunidade de usar em 2 pacientes nossos aqui de Passo Fundo, é imunoterapia. Então, estimular o sistema imunológico daquele paciente que está doente contra o seu próprio tumor. Então, a gente sabe que os linfócitos ou as nossas células de defesa muitas vezes não conseguem localizar o câncer de pâncreas, localizar as células doentes e ele mesmo combater o câncer de pâncreas. Hoje a gente tem remédios que estimulam isso e fazem isso. Essa também é, talvez, uma terapia que foi perguntada em lives passadas, chamada CAR T-cell, que é a produção de células específicas para lutar contra o câncer de pâncreas. Então, o linfócito que a gente tem no nosso corpo, a gente pode retirar ele e reproduzir ele ou multiplicar ele em laboratório e depois injetar de volta no paciente. Então, é como se fosse, se a gente pudesse falar, uma vacina específica para cada paciente. Então, nós temos hoje maneiras moleculares de escolher o melhor remédio para o câncer de pâncreas e nós temos vacinas ou imunoterapia para estimular o sistema imunológico para o câncer de pâncreas. E outra coisa inovadora, que nós vimos falando anteriormente, é o uso de inteligência artificial para detecção precoce através de tomografia e ressonância. Então, hoje a inteligência artificial olha a foto, olha a tomografia e infere se esse paciente tem algum sinal mínimo muito pequeno de ter alguma lesão no pâncreas. Vamos para mais perguntas. Uma equipe multidisciplinar importante? Boa pergunta, Cristian. Então, como é que funciona isso? Antigamente, o médico fazia a decisão sozinho dos tratamentos para câncer. Então, tu ia no consultório, o médico olhava os exames e definia se isso deve ser feito cirurgia, quimioterapia ou rádio. Hoje, todos os pacientes, nós temos grupos em Porto Alegre que têm essa decisão, temos grupos aqui em Passo Fundo, em São Paulo, inclusive a gente se reúne periodicamente entre os grupos, fazer reunião multidisciplinar, que é pegar o caso clínico, pegar os exames desse paciente, a biópsia, tudo que a gente tem e mostrar para todos os colegas. Então, hoje, com também a internet, a gente consegue fazer essas reuniões periódicas, né, uma vez por semana, e todos os médicos estão nessa reunião. Então, muitas vezes nessa reunião tem 30, 40 médicos que tomam a decisão de qual o melhor tratamento para esse paciente. Então, não é só um médico, e sim 30, 40 opiniões. O que muda isso? Não é uma questão só de aprendizado, que a gente vai aprendendo um com o outro, mas a chance desse paciente estar vivo depois de passar numa reunião multidisciplinar aumenta em 30%. Então, só eles ter os exames e ter essa discussão num grupo experiente, a chance dele estar vivo posteriormente aumenta em 30%. Porque nós temos um radiologista que tem mais ênfase ou mais cuidado desse paciente, nós temos um cirurgião que é mais cuidadoso, oncologista, então todos cuidam de uma forma muito peculiar e esse paciente tem melhores resultados. Então hoje é inevitável, no nosso grupo a gente faz a reunião multidisciplinar ou a discussão do caso do paciente específico com todos os médicos do grupo. É muito importante, com certeza muda a vida desses pacientes. Eu teria mais 2 perguntas, mas eu acho que eu vou deixar para a próxima live. Então, muito obrigado pela presença de todos nessa live, nossa primeira live do mês de novembro. Reforço o cuidado para o câncer de próstata, todos os homens, fazer o PSA e o toque. E foi uma live muito interessante, que a gente falou no assunto que é um pouco árduo, talvez, né, que é o câncer de pâncreas. Mas sim, o novembro roxo é um mês de conscientização dessa doença. E é importante a gente aprender um pouco sobre ela para a gente transmitir informações para as pessoas que estão precisando do nosso apoio. Então, sejam todos bem-vindos e até a próxima live, até a próxima terça-feira, às 7 horas a gente está de volta. Abraço!